Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá pago. Torcedor Fantástico, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou aqui eu e o Pardal, para falar sobre a situação do Morelos, mais uma vez, dessa forma de um fundamento jurídico em relação a essa situação, né? E nós iremos analisar o vídeo, para quem ainda não assistiu, saiu o vídeo do acidente, nós vamos assistir ao vídeo, vamos analisar o vídeo e depois falar juridicamente da situação do Morelos, tá bom? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative aí as notificações, se cadastre na PagBet e vamos nessa, vamos falar do Peixão. Pardal, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, tá bom? O HB, muito bom dia, uma satisfação, prazer estar aqui com você. Nosso bom dia aí, o nosso torcedor apaixonado pelo Peixão. O HB, parece que o Santos não fica em paz mesmo, né, rapaz? Sempre tem uma aí, né? Sempre tem uma notícia aí para tumultuar o nosso ambiente, gerar discussão e confusão. Agora está aí, né, o jogador, né, emprestado do Santos, está lá na Colômbia, o Morelos. Mas vamos falar assim, a gente tem ouvido aí muita especulação, muitas falas, enfim, rescisão de contrato, o que vai acontecer agora, enfim, responsabilidade. Estou à disposição aqui para bater o papo e naquilo que for possível a gente traz os esclarecimentos aí. É isso mesmo, trazer o conteúdo aí para o torcedor santista, mas antes vamos colocar o vídeo aqui do acidente, né, para que vocês possam... Deixa eu voltar aqui o vídeo para o início. Se voltar para o início, não. Aqui. Vamos lá, ó. O carro do Morelos está vindo ali, ó. Ele vem, desvia do primeiro caminhão, bate inclusive no caminhão, o primeiro motoqueiro desvia e ele pega o segundo motoqueiro. Ó, vai passar mais uma vez, ó, o motoqueiro. Cara, pela minha experiência, queira Deus por um milagre que ele sobreviva. Mas a pancada foi muito forte, pegou o motoqueiro em cheio. O motoqueiro invadiu a contramão, mas ele invadiu a contramão, pelo menos eu tenho uma opinião sobre isso, que eu vou dividir com vocês aqui agora mesmo, tá? Se vocês analisarem, tá cheio de coisa aqui no chão, que ele conseguiu bater na lateral daquele primeiro caminhão, ó. Ele pegou o cara em cheio aqui, ó, Pardal. Ó. Ele pegou o cara em cheio, cara. O cara teve politraumatismo aí, pode dizer. Ó, aqui vem ele, ó. Ele desvia desse primeiro carro, pega na lateral do caminhão, desvia do motoqueiro e pega o rapaz aqui, ó. O rapaz provavelmente tentou desviar quando viu que ele vinha cambaleando ali na pista, foi para a contramão para tentar se desvencilhar, mas não teve êxito e um acidente trágico, a imagem é muito forte. E vamos analisar. Você enxergou a mesma coisa que eu aí, Pardal? Você acha que... Porque assim, eu vi alguns comentários, inclusive eu posso até ler os comentários, o pessoal parece que nunca dirigiu na vida. Esse tipo de comentário aqui, eu comentei depois, mas é impressionante. Poxa, o motoqueiro veio pela contramão. Mas o motoqueiro estava na contramão, não estava? Perguntou aqui o Ramires. O outro fala embaixo. Pelo que viu, o motoqueiro estava na contramão, mas o Morelos estava embriagado também. Cara, o que eu vi... Ó, tem mais outro comentando. Uai, o cara não estava errado? Não sou justo. Justo, mas a princípio eu achei que quem estava errado nas imagens na via era ele, no caso o motoqueiro. Cara, é impressionante esse tipo de comentário. Parece que vocês nunca dirigiram, gente. Você tá vindo um carro vindo desgovernado na sua mão, você vai ter uma reação. Você tem que fazer alguma coisa para sair daquela situação. E o que eu percebi foi que o motoqueiro ele tentou jogar para a contramão para se desviar do Morelos. E o que acabou resultando aí no acidente. Na realidade, o que causou o acidente foi o Morelos já estar vindo errado, por estar vindo embriagado e cambaleando na pista. Inclusive, ele bate na lateral do caminhão, quase pega o primeiro motoqueiro e pega o segundo motoqueiro. Foi isso que você analisou também ou você analisou algo diferente aí diante desse vídeo, Pardal? O HB, querido torcedor santista, a gente analisando como advogado, é lógico que a gente tem uma visão aí, ó, tá passando um acidente para você, a gente percebe que num determinado momento o carro do Morelos, ele chega a invadir um pouco a pista contrária, aonde ele vai encostar no caminhão e pegar o motoqueiro também, aí, ó, exatamente aí, tá? Ele sai da pista dele e entra na outra pista.
a gente não pode fazer aqui um julgamento, né, inicial pelo contexto das imagens que a gente vê aí pelos dois ângulos, né? Então, qual que é a discussão que tem surgido aí nas mídias? É lógico, a gente tem que considerar um aspecto, uma notícia que chegou, né, para todos nós, é que, eventualmente, o Morelos estaria embriagado, o que seria uma agravante ele conduzir o veículo nesse estado alcoolizado. Evidentemente que o Morelos, nesse momento, ele não estava a serviço, não estava trabalhando, ele estava num momento de passeio, de lazer dele, o que não atenua uma eventual pena lá na frente de forma alguma. O que vai ser considerado após um exame, né, grafotécnico, né, não, grafotécnico não, pericial desse acidente. Vão se avaliar as imagens, né, a culpabilidade, que grau de culpa teve este ou aquele condutor no sinistro ao vivo. Qual que é a pergunta que estão mais fazendo aí, HB? Se o Santos poderia rescindir o contrato do jogador por questão, né? Se você me permite, Padal, e se você me permite, só para contextuar, para que você possa falar sobre essa parte aí, né, de rescisão contratual, nós temos um exemplo aqui no Brasil, certo? O exemplo mais recente foi de 2022, lá no Palmeiras. O Renan atropelou um rapaz, um motoqueiro, o Renan do Palmeiras. O Renan estava emprestado ao Bragantino, ao Red Bull Bragantino, e o Palmeiras rescindiu o contrato com o Renan. A diferença é, o Morelos está lá na Colômbia, e esse caso foi aqui no Brasil. Essa é a única diferença. Mas se você analisar um grande clube, como é o caso do Palmeiras, lógico, esse negócio de não é grande fica para a gozação do torcedor, mas nós temos que falar a verdade, são os grandes do Brasil: Santos, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, são esses os grandes, e os outros vêm aí correndo por fora, mas são esses os clubes grandes do Brasil. Palmeiras, um clube bem administrado, na época eu não sei se era a Leila, foi lá e rescindiu o contrato com esse atleta, com o Renan. Então a pergunta do torcedor, acredito, Pardal, que seja essa, até por conta do exemplo que deu o Palmeiras. Qual é a diferença? Porque ele está na Colômbia e não no Brasil. A questão, o HB, torcedor santista, não é nem o fato dele estar na Colômbia ou no Brasil. Normalmente, todo clube ele faz um contrato de direito de imagem com o jogador. O que o jogador pode fazer da imagem dele, mesmo quando ele não esteja no clube, mesmo quando ele não esteja trabalhando. Por exemplo, se tiver lá no contrato de imagem dele, que mesmo ele não estando trabalhando, ele estando no horário de lazer, ele não pode dirigir depois de ter consumido bebida alcoólica ou outro qualquer tipo de droga psicoativa, ou então se ele cometer um acidente e ele for culpado, porque certamente, é lógico, sabe que ele é jogador do Santos, sabe que ele é jogador lá do Clube da Colômbia. Então, se isso tiver, essa punição tiver prevista, né, se as partes ajustaram no contrato de imagem esse tipo de punição, aí sim pode haver a rescisão do contrato, porque aí ele cometeu um delito, não tem nada provado ainda, mas sendo comprovada a culpa dele, que ele estava embriagado e tiver essa punição prevista no contrato de imagem com o clube, tá? Porque quando tem esse contrato de imagem, tanto o clube tem que respeitar a imagem do jogador para usar a imagem dele, como o jogador em relação ao clube. Então, quer dizer, a imagem do jogador ela está atrelada à instituição Santos Futebol Clube, como no atual clube que ele está. Tem que estar exatamente dessa forma, tem que estar desse jeitinho que você falou aí. Não pode, se tiver lá, não pode beber, dirigir, e se causar um acidente, nós rescindiremos o contrato. Tem que estar dessa mesma forma, ou tipo, se a imagem do clube que é atrelada ao jogador, né, e o Morelos, acredito que ele, por mais que esteja emprestado ao Atlético Nacional, é um ativo do Santos, certo? Sim. Ele é um ativo do Santos. Tem que estar dessa mesma forma para acontecer uma rescisão contratual, ou apenas se
se manchar a imagem do clube em algum episódio de crime, porque nós estamos... É um crime, o cara beber e dirigir, é um crime. O Robinho, por exemplo, ele está cumprindo um crime aqui no Brasil que ele cometeu lá na Itália, certo? Você lembra o caso do Edmundo? Lembro. Aquele Então, rescindiram o contrato dele? Não. Veja bem, se você for pegar a CLT, porque o Morelos, todos os jogadores é vinculado à CLT. Então, você pega o artigo que trata da demissão... Eu não sabia dessa. Então, eu não sabia que jogadores tinham CLT. Tem CLT. Então, se você pega a CLT e você vai lá no artigo que fala da demissão por justa causa, está lá os incisos pelas quais a empresa ou o clube ele pode demitir o empregado dele por justa causa. O jogador ele é um empregado, ele não deixa de ser um empregado do clube. Então, não tem essa questão. Vamos supor, se você contrata um empregado para sua empresa e depois você vai constatar que ele cometeu um delito porque ele era dependente químico do álcool ou de uma outra substância psicoativa, mesmo assim você não pode rescindir o contrato do seu empregado. Primeiro você tem que cuidar da doença dele, porque a dependência química, o alcoolismo hoje, ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma doença que a empresa ou o clube tem que tratar. É a mesma coisa da depressão, enfim. Então, veja, você hoje, você não pode condenar uma pessoa sem que antes tenha uma sentença condenatória, dizendo, não, você foi o culpado, você que provocou isso, enfim, você vai ter que pagar, entendeu? Então, se o clube, por exemplo, eu não quero saber o que a justiça vai decidir agora, eu vou rescindir o contrato com o jogador, ele vai ser demitido e pronto. Se lá na frente houve um processo... Mas se tiver no contrato desse jeito aí que você falou, se estiver falando, ó, se você for pego embriagado ou sofrendo um acidente embriagado e tiver vítima, rescindiremos o contrato. Aí o Santos não tem que ir tem que esperar juridicamente acontecer. O Santos já pode automaticamente rescindir o contrato. Se isso estiver na cláusula do contrato de direitos de imagem, porque quando você faz um contrato, ele tem direitos e obrigações, tanto da parte do clube como parte do jogador. Então, se isso já estiver enclausurado lá, que o jogador, quando não estiver a serviço do clube, ele não pode isso, não pode aquilo, enfim, tá? Como pegar na noite, pegar o jogador bebendo à noite. Então, quer dizer, e isso for flagrante, ele pode ser multado, e se tiver alguma gravidade, ele pode ter o contrato rescindido, porque isso está no contrato de imagem, tá? Está no contrato de imagem. Então, se isso já tiver estabelecido, o HB, torcedor santista, estiver na cláusula dele, pode sim, né, rescindir o contrato de trabalho dele. Eu vi alguém comentando hoje, eu não sei se foi um vídeo, ou alguém mandou um áudio, não sei, para mim, eu acho que foi num vídeo que eu estava assistindo, eu não lembro qual foi o canal, desculpa, eu não lembro mesmo, pessoal, eu vi muito sobre isso hoje, mas eu não lembro, não sei se foi no Noronha, não sei, que o Marcos do Palmeiras, ele não podia andar de moto, estava no contrato dele, ele não podia andar de moto, e ele estava na fazenda dele lá, ele sofreu uma queda, ele se ralou todo, e ele foi treinar escondendo que ele estava ralado porque sofreu um acidente de moto com medo de rescindirem o contrato dele, né? Então, assim, se tratando do Rueda, que contratou o Morelos, foi o Rueda, né? O Rueda que fez o contrato do Morelos, o jurídico do Rueda. E nós vimos muitos trabalhos ruins do jurídico do Rueda o ano passado, que se refletem nesse ano. Eu não sei se isso vai estar no contrato dele não, tá, Pardal? Mas assim, HB, todo jogador, o clube, todo clube é obrigado a fazer um contrato de seguro com o jogador, para garantir o jogador, a saúde dele, né? Então, veja, se tem um contrato de seguro, porque o seguro do jogador no clube, ele cobre determinados acidentes. Agora, se o jogador e o empresário sabem desse seguro, que não pode isso, que não pode aquilo. Sobretudo, dirigir embriagado. Isso é natural em qualquer clube. Agora, tendo isso em contrato, e o jogador sabia disso, e ele provocou o acidente embriagado, pode sim rescindir o contrato com o jogador, porque ele quebrou o contrato. Tanto o contrato de seguro, como o contrato de direitos de imagem. Então, são questões subjetivas, né, HB?
que a gente vai estar tendo conhecimento depois, aí vai entrar... Olha, moralmente, esquecendo a parte jurídica, nós estamos aqui para falar da parte jurídica, mas moralmente, o Santos, talvez pelo momento, não vai fazer isso, mas o Santos tinha que rescindir o contrato com o Morelos. Qual é o exemplo que o Morelos está dando para o seu filho, para o meu filho? Qual é o exemplo que o Morelos está dando para o esporte ao pegar um carro embriagado, sair dirigindo igual um maluco e atropelar uma pessoa? Qual é o recado que esse cara está passando para o esporte, Pardal? É assim, HB, nós que somos do jurídico, nós temos muita cautela para analisar um determinado fato que é trazido para nós, tenha imagem ou não, porque envolve várias circunstâncias. O Morero pode falar que lá atrás, ó, tá vendo, quando vem o veículo lá, alguém fechou ele ou jogou o carro em cima dele e ele perdeu a direção. A gente já ouviu o comentário também, por conta desse acidente, que ele foi preso. E o que a gente já sabe é que ele não foi preso. Tá? Foi feita uma ocorrência, um boletim. Então, veja, nós, advogados, nós temos que adotar essa cautela sempre quando chega um fato criminoso para nós. Uhum. Né? Mesmo com o material que nem nós estamos assistindo, nós não podemos tecer nenhum tipo de julgamento, nós não temos como fazê-lo, porque envolve várias circunstâncias dentro de um processo legal para investigar um acidente, né, a queda de um avião ou um ônibus que perdeu... O especialista provavelmente irá analisar essas imagens, né, para saber se houve de fato, se ele foi fechado, se não foi fechado. A gente não pode ficar só no contexto da onde ele pega o motoqueiro, mas vai ser analisado. A gente está vendo aí, assistindo as imagens, a gente vê que ele está vindo pela mão de direção dele, tem um carro lateral, passa esse carro, ó, tá vendo? Ó, passou esse carro, já avançando a pista aqui, né? Aí vem o Morelos aqui, ó, tá vendo? Então, lá atrás, ele pode alegar alguma coisa, ou alguma coisa que vinha em direção a ele, para ele ter tido esse tipo de comportamento. Então, é muito subjetivo para nós, da área do direito, do jurídico, falar, olha, aconteceu exatamente isso, ele está errado, ele vai ter que pagar. Não, não é assim que funciona no nosso julgamento como advogado. Então, HB, nós vamos ter que ter muita calma agora para ver o que as autoridades lá da Colômbia vão falar, as autoridades legais, o depoimento dele, né, com o advogado, e outros carros, porque não é só o Morelos e a moto que se envolve aí no acidente, tá? Então, tem todo um contexto que ele tem que ser analisado legalmente, perante a autoridade legal, que depois de tudo, de feito isso, que vai estabelecer um julgamento ou uma situação que pode falar assim, ó, aconteceu isso. Uma absolvição, né? Bom, é isso, né? Eu vi o vídeo hoje, vi muitos comentários e decidi falar sobre essa situação e foi um bom vídeo, né? Foi uma boa explicação do Pardal aqui, né? Professor Dr. Pardal, né? Que trabalha na área jurídica e pode falar também, né? Da área jurídica em relação ao julgamento, a análise da situação, a questão do jogador contratual e tudo mais. Nós vamos esperar, né? Mas assim, o que eu quis colocar aqui foi, moralmente, se o Santos não estivesse passando por uma situação financeira ainda, né, não é das piores, mas ainda não é das melhores, se eu sou o presidente do Santos, eu não pensaria duas vezes. Eu rescindo o Santos como um grande clube, eu rescindiria, porque se lá foi confirmado embriaguez e ele participou, esteve no acidente, eu rescindiria, porque isso não é exemplo que se dá no esporte. Deixa eu só colocar um exemplo aqui da área que eu atuo aqui na minha cidade. Eu trabalho aqui na Secretaria de Planejamento, eu cuido da área jurídica. E nós aqui fiscalizamos a questão da ordem do sossego público, né? De você, aquela questão de você praticar atos que venham atrapalhar o sossego público. Então, o fluxo. Vamos dar exemplo aí do fluxo. Então, por exemplo, é denunciado aqui um restaurante que estava com música ao vivo, passou do horário dele, entrou à madrugada, aí chega a denúncia para nós lacrarmos o restaurante. Eu posso chegar lá e lacrar o restaurante com base só nessa denúncia? Não. Eu vou mandar o meu fiscal lá, o departamento vai mandar a nossa fiscalização, vai lá investigar a vizinhança, o que aconteceu, ouvir o proprietário do restaurante
e nós vamos ver o tipo de prova que nós vamos colher para multar ou lacrar esse estabelecimento com base na denúncia. Okay. Ou porque o pessoal também manda vídeo para nós aqui do restaurante ou bar invadindo o horário da madrugada. Então, normalmente chega esses vídeos para nós aqui, algazarra, fala alta, som alto. Então, nós não podemos, com base nesse vídeo, chegar lá e lacrar o estabelecimento. Nós vamos instaurar um procedimento, nós vamos instaurar um inquérito, nós vamos mandar a nossa fiscalização com base na imagem, tá? Para ir lá ouvir a vizinhança e chamar o proprietário para prestar um depoimento para nós. Comprovada a culpa, a gente aplica a multa e lacra o estabelecimento por um tempo. É tudo isso que vai acontecer, HB. Perfeito, perfeito, Pardal. Bom, pessoal, quero agradecer ao Pardal por ter aceitado o convite. À noite, nós traremos notícias aí para vocês. Vamos falar da situação do Sampaoli. Parece que o Santos realmente não desistiu do Sampaoli. Parece que o Santos tem interesse. Realmente, o Gabigol parece que está nos planos do Marcelo Teixeira e outras coisas mais que nós falaremos aí na live da noite, tá bom? Pardal, muito obrigado mesmo por ter participado aí desse pequeno vídeo aí falando dessa situação do Morelos. Se você estiver disponível, vem bater um papo conosco à noite aí, vamos falar um pouco do Santos na live. Valeu? Tamo junto, HB, um abraço, obrigado aí. O torcedor santista, um grande abraço. E aqui na expectativa também, né, HB, de todos nós santistas, de colhermos um bom resultado lá em Itu e encaminhar aí a nossa volta para a Série A. Um abração para todos e fiquem sempre com Deus. Amém, Pardal, fica com Deus. Esse foi o Pardal, né, grande amigo e parceiro aqui do canal. Enfim, vamos aguardar para ver o que realmente vai acontecer nessa situação do Morelos. Eu, moralmente, rescindiria o contrato, mas é como o Pardal falou, temos que esperar o julgamento, temos que esperar a investigação para que o Santos possa tomar a sua decisão. Enquanto isso, vamos pagando aí R$390 mil por mês ao Morelos e quando ele voltar para o Santos, ele vai ganhar novamente o seu 1 milhão. Brincadeira. Bom, fiquem com Deus. Deixa nos comentários o que você achou das imagens, né? Quem realmente você acredita que foi o culpado. E até a próxima. Tchau, tchau. Fui.